O mercado do ovo mundial está vivendo um momento histórico de falta de ovo em muitos lugares e alta dos preços do ovo. Muitos lugares está insustentável comprar ovo, que está gerando vários memes ao redor do mundo, tráfico de ovo. O ovo agora é o novo Bitcoin. Só para você ter uma ideia, comprar ovo na Califórnia há um ano atrás, 30 ovos, estava saindo aí em média $2,35. Dá na casa de R$ 12, convertendo hoje o dólar a 5,10. Comprando esse mesmo ovo, 30 ovos, hoje, ele não sai por menos de R$ 38. Então teve um aumento de R$ 12 para 38 durante um ano. E olha, se você ainda encontrar o ovo na Califórnia. Por isso, no vídeo de hoje, vamos fazer essa discussão desse cenário global, o que está acontecendo no mundo, que está faltando o ovo. E fica comigo até o final, que a gente vai fazer uma análise do Brasil e principalmente qual é a perspectiva pro avicultor. Avicultor de sucesso, ele tem que estar antenado às tendências globais e no final do vídeo eu vou mostrar para você o que vai acontecer no Brasil e como a gente faz para se manter no jogo, gerando mais lucro, gerando resultado na atividade. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor César, sejam muito bem-vindos à Escola de Avicultores e a gente já vai começar olhando para o país que está sendo mais afetado no mundo com relação aos preços. Não só os preços, mas também a falta, a escassez de ovos. E isso está acontecendo nos Estados Unidos pela influenza aviária. Olha só, a gente vai fazer uma análise aqui dessa falta de ovos no mundo todo, em alguns países, na Europa, por exemplo, Nova Zelândia, vamos falar do Brasil, vamos pegar todos os continentes aí praticamente. Mas uma coisa interessante é que apesar de estar faltando ovo em vários países do mundo, e além disso o preço está elevado em vários deles, algumas das causas elas são diferentes, elas diferem entre os países. Algumas causas são comuns, mas algumas das causas elas são diferentes. Então isso é muito maluco, porque está acontecendo um problema a nível global no nosso mercado e nem todos os casos são pela mesma coisa. Por exemplo, nos Estados Unidos, o problema maior é a influenza aviária. Eu tenho um vídeo aqui no canal, falamos recentemente, ela chegou na América Latina, não chegou no Brasil ainda, tomara que nunca chegue, ela nunca teve aqui no Brasil, mas é um vírus altamente contagioso que contamina inclusive seres humanos. Aliás, surgiu uma matéria recente aqui, eu preciso confirmar, não tenho certeza, mas que teve um primeiro caso de influenza aviária em humanos. A gripe aviária aqui na América Latina, nos Estados Unidos já aconteceu, em outros países, mas aqui na América Latina é a primeira vez que a gripe aviária aparece em seres humanos. Isso é muito preocupante, é uma doença extremamente contagiosa, pode levar à mortalidade. E nos Estados Unidos eles tiveram que abater, eliminar mais de 44 milhões de poedeiras por conta da influenza. Prejuízos aí estimados na casa de milhões de dólares. A defesa agropecuária lá dos Estados Unidos, a questão da biosseguridade é muito rigorosa. Então eles tiveram que eliminar os plantéis contaminados com a influenza pelo risco de passar para seres humanos. E aí teve um déficit gigantesco no número de aves. E o pior é que o maior produtor, o estado, o maior produtor de ovos dos Estados Unidos, foi o mais afetado. Ele foi o que mais teve mortalidade de poedeiras. Estados Unidos já viveu outros surtos de gripe de influenza, de influenza aviária. Em 2015, por exemplo, nos Estados Unidos teve um prejuízo gigantesco derivado da influenza, um surto gigante. Só que essa vez, esse surto de 2022, eles abateram 10 milhões de aves a mais do que em 2015. Então 2015 já teve um problema com preço elevado, mas nada se compara a esse surto, a esse momento, que está faltando ovo, porque só para vocês terem uma ideia, agora eles abateram 10 milhões de poedeiras a mais do que naquele surto de 2015. Então tá faltando muito ovo no mercado e o que tem, alguns estados ainda que você encontra, alguns supermercados que tá chegando o ovo lá, o preço tá extremamente elevado. E isso está sendo afetado pela falta de matrizes, pela falta de poedeiras, porque a influenza teve que eliminar todos os plantéis contaminados. Então você precisa abater as poedeiras, abateram aí milhões de aves, o que fez
faltar ovo no mercado dos Estados Unidos. E aí tem um agravante que está sendo comentado na mídia, principalmente pelo próprio governo dos Estados Unidos, que é muito interessante de a gente analisar, porque está relacionado a essa questão da transição de sistema de produção. Isso é uma coisa que a teoria tem que se debruçar muito para discutir até que ponto o equilíbrio é viável para o país. Estamos falando de uma esfera global e alguns indicativos que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo servem inclusive de base para pensar o que vai ser o Brasil lá na frente. Porque olha só, alguns estados dos Estados Unidos, como a Califórnia, o Colorado, tem outros também, eles tiveram leis municipais, leis específicas do município, proibindo a criação de gaiolas, proibindo as aves em gaiolas, os sistemas confinados, só livre de gaiolas para poder trabalhar com produção lá na Califórnia, no Colorado. Isso tem feito com que muitos avicultores, que eram convencionais, é claro, eles deixaram a atividade, eles pararam de produzir, não migraram do sistema convencional para o sistema livre de gaiolas. E a hora que chegar numa análise aqui da Nova Zelândia, a gente vai se aprofundar e discutir sobre isso, porque é extremamente importante. Mas isso está sendo encarado como um agravante a nível mundial pelo aumento dos custos de produção, pelo aumento do custo do ovo, que está se refletindo no aumento do preço lá na gôndola do supermercado, e muitos avicultores não estão migrando para o sistema livre de gaiolas. Isso é um dado muito importante. Agora, se a gente olhar na Europa, o que está acontecendo lá, muitos países da Europa também estão tendo escassez de ovo, principalmente aumento nos preços. Portugal está vivendo uma crise, porque teve também um consumo maior em dezembro, eles consomem muito ovo em dezembro, Natal, mas de qualquer forma está faltando ovo na gôndola do supermercado, os preços estão muito elevados. E além da gripe aviária, que afetou também vários países da Europa, ligou o alerta e teve mortalidade, tiveram que abater centenas, milhares de aves na Europa como um todo, derivado da gripe aviária, tem o agravante da guerra. A guerra que está rolando lá entre Rússia e Ucrânia agravou demais essa questão relacionada aos custos de produção, principalmente a energia elétrica. Então tem uma relação de energia que vinha da Rússia, que cortou o fornecimento, e os custos dos insumos. Então isso é muito interessante, porque países muito pequenos, por exemplo, Portugal é muito pequeno, ele não consegue ser autossuficiente. Aliás, muitos países não são autossuficientes em muita coisa. Mas relacionado a isso, por exemplo, se tem uma crise mundial e o Brasil precisa se virar, ele para de exportar, põe tudo aqui para dentro, a gente tem abastecimento de alimento, pelo menos vamos sobreviver para sempre. Agora tem países como Portugal, que é tão pequenininho, e muitos lugares o clima não ajuda, não tem o que fazer. Eles dependem de muitos outros países. E é o que está acontecendo lá, depende de energia de outros países, depende de todo o insumo para a produção de outros países, e aí não chega, numa guerra que não está chegando, os custos vão lá para cima, porque o que chega, chega caríssimo. E aí tem que ser repassado, não tem jeito. Então falta produto no mercado e além de faltar, tem um aumento exponencial do preço. Só para ter uma ideia, na Inglaterra, por exemplo, teve uma diminuição do plantel nesse último ano de 6%. É muito, se a gente pensar num país produzir 6% a menos de ovos, é um número muito grande. E eles têm relacionado isso exatamente ao aumento dos custos de produção. Lá eles dependem bastante da energia elétrica também por conta do clima, para aquecimento. E aí um dado interessante, a dificuldade de repassar esses custos de produção. Os custos eles estão maiores, mas eles estão com dificuldade de passar para o consumidor, para o mercado. Eles não estão aceitando aumentar os preços lá na gôndola. O avicultor ele começa a ter prejuízo e aí ele para de produzir. É o que está acontecendo. Esses números que a gente está analisando, 6% a menos de um plantel durante o ano, é exatamente avicultores que estão deixando a atividade pelo alto custo dos insumos. É claro que vale lembrar que isso está vindo já de uma história, desde a pandemia, desde quando começou a demanda mundial por estoque de grãos. Os grãos eles são comercializados na bolsa de valores. Esse é o fator primordial de a gente entender. Se tem aumento nos custos dos grãos em qualquer lugar do mundo, principalmente nos Estados Unidos, vai ter aumento em todo lugar.
porque é uma commodity agrícola e a negociação ela não é feita a nível nacional, ela é feita a nível internacional. Tudo que acontece no mundo vai interferir no preço das commodities. E aí, no caso, milho e farelo de soja que a gente usa como base da ração das aves. Então não adianta, mesmo sendo um avicultor de pequena escala, de pequeno porte, no Brasil, se acontece alguma coisa lá na Rússia, lá na China, lá na Ucrânia, uma guerra, vai influenciar nos preços que você está pagando aqui, porque as commodities são comercializadas, são precificadas a nível internacional. Agora um caso da Nova Zelândia muito interessante, que até foge desses casos que a gente viu agora, porque eles não estão sofrendo diretamente o impacto da guerra, como na Europa, não teve surto, crise de influenza aviária, mas está com uma escassez de ovo e um aumento exponencial nos preços lá. E o que está acontecendo na Nova Zelândia, então, que é diferente dos outros países? E aqui cabe essa análise, cabe essa avaliação dos rumos da avicultura global. Está relacionado à diminuição da produção em gaiola, uma obrigatoriedade legal, uma lei estabelecida lá para diminuir, para parar de produzir galinhas em gaiolas até 2023. Então o prazo máximo é agora, janeiro de 2023, não pode ter mais galinha em gaiola na Nova Zelândia. Olha esse dado, 2012 a gente tinha 86% das galinhas criadas em gaiolas e em 2022 apenas 10%. Ou seja, já teve a diminuição por conta de uma força da lei que até 2023 obriga nenhuma produção mais em gaiola. Nesses últimos 10 anos teve uma drástica queda no alojamento em gaiolas. Todo mundo migrou obrigatoriamente para sistemas livres de gaiolas. Porém, olha só, tirar as galinhas da gaiola e colocar no chão tem um aumento dos custos de produção. É claro que o ovo convencional das galinhas criadas em gaiolas vai ter um custo muito menor do que sistemas caipiras, por exemplo. Sistema caipira a gente só pode pôr 7 aves por metro quadrado. Galinha em gaiola, a gente coloca 4, 5 galinhas em uma gaiola. A loja em andares, coloca uma em cima da outra. Os custos de produção eles reduzem drasticamente quando comparado a sistemas caipiras, que além da área interna reduzida, tem área de pasto que tem que estar disponível para essas aves. Então você tem um aumento dos custos de produção. Mesmo cage free, não sendo caipira, só dentro do galpão, o custo é maior. Só que o dado interessante aqui é que eles não estão conseguindo repassar esses custos para o consumidor. Nesses últimos 10 anos, o consumidor não acompanhou essa mudança do aumento dos custos, porque aumentou os custos, foi repassado esses custos. Só que o poder aquisitivo da população não acompanhou. A demanda por ovos de sistemas livres de gaiolas não foi igual o aumento da produção estabelecida por uma lei. E aí muitos avicultores pararam de produzir, não deram conta desse aumento do custo de produção e de não repassar isso para o consumidor final. Então essa é uma discussão que a gente precisa fazer bastante ainda. No Brasil, 95% da produção de ovos ainda é em gaiola. E ainda tem muita tecnologia, a indústria está totalmente voltada para esse mercado em gaiolas. Porque o consumidor brasileiro, ele vai atrás de preço, na grande maioria. Sistemas livres de gaiolas, caipira, como é o nosso foco aqui da escola, é um nicho de mercado específico que vai consumir, que está disposto a pagar mais por um produto diferenciado, não tem jeito. A grande maioria da população brasileira vai atrás de preço. Infelizmente, não tem um poder aquisitivo que pode escolher entre um ovo convencional e um ovo caipira. Ainda precisa comprar um ovo mais barato. E é o que fornece os sistemas convencionais, as galinhas criadas em gaiolas. E tá tudo bem, a gente tem os dois sistemas, estão convivendo harmonicamente. Um vai entregar um ovo mais barato para uma população que precisa disso e o outro vai entregar um ovo diferenciado para uma população que está disposta a pagar mais por isso. Só que impor isso através de lei, essa mudança rápida, enfim, está causando alguns problemas aí no mundo, como a gente viu aqui na Nova Zelândia, como a gente viu alguns estados lá dos Estados Unidos, porque a demanda não está acompanhando. E olha que Nova Zelândia é um país de primeiro mundo. A população não está preparada para pagar mais se tiver só ovo livre de gaiola, só ovo de sistemas caipiras.
Então é uma análise que a gente precisa fazer no Brasil. Falando em Brasil, a gente não vai ter provavelmente escassez de ovos, mas o aumento do preço vai continuar, porque a gente tem uns custos elevados. Nosso custo de produção está muito alto desde 2020. 2020 teve seca, né? Produzimos 16% a menos de milho. É uma produção considerável para nível Brasil, ainda mais com as exportações. Isso fez os preços, os custos dos insumos serem elevadíssimos. Além da questão relacionada à seca, teve pandemia, e esse cenário de aumento dos insumos, que a gente vem discutindo aqui já há algum tempo, fez com que a produção de ovos no Brasil diminuísse. Em 2022, a projeção aí, já fecharam praticamente as estatísticas, que o Brasil teve uma diminuição da produção de ovos na ordem de 5%. E ainda a projeção para esse ano de 2023 é uma queda na produção na casa de 2%. Então nesses 2 anos aqui, 2022 e 2023, a gente está assistindo 7% a menos de produção de ovos no país, derivado do aumento dos custos de produção. O avicultor deixou de alojar as poedeiras por conta do alto custo dos insumos. Só que tem uma questão interessante, o consumo no Brasil aumentou, está aumentando bastante. Então a gente vai ter provavelmente, não escassez, mas como os custos de produção vão continuar elevados, então a gente tem essa projeção que 2023 os custos vão continuar nesse patamar, os custos muito altos vai manter o ovo também com preço elevado aqui no mercado. Isso associado a essa diminuição de alojamento das poedeiras, em torno de 7% aí nesses 2 anos, e um aumento da demanda. Tem aumento de consumo, aumento de demanda, os custos estão lá em cima e a gente tem uma oferta mais reduzida. Isso com certeza vai fazer com que o preço do ovo continue lá em cima, mas cuidado que os custos também. E aí a gente tem um dilema aqui no Brasil, né? Será que vale a pena investir? Será que vale a pena a atividade nesse cenário? Que os custos vão continuar elevados, tem diminuição da produção, mas por outro lado a demanda só aumenta, tem muita demanda para consumir o ovo e não tem oferta para tudo isso. A questão é que o avicultor vai precisar ser eficiente. A avicultura é feita nos detalhes, precisa ser eficiente para poder ter resultado. Se você erra no manejo, erra em alguns pontos e tem uma produção ao longo do ciclo menor do que o esperado, pode ter problema, pode ter prejuízo por conta desses custos elevados. Agora, se souber trabalhar certinho e conseguir ser eficiente na atividade, consegue repassar esses custos, consegue agregar cada vez mais valor ao seu produto e gerar cada vez mais lucro. E olha só, a gente vai fazer um evento ao vivo aqui no canal para exatamente discutir sobre isso. Serão 3 dias, dias 7, 8 e 9, às 8 horas da noite. Já anota aí na agenda, porque a gente vai fazer essa discussão de como ser um avicultor de sucesso nesse cenário de 2023. Nos próximos vídeos eu vou reforçar o convite e vou deixar o link para vocês se inscreverem, é gratuito. É online aqui no canal, ao vivo, dia 7, 8 e 9, o evento aí para o avicultor de sucesso de 2023. Eu espero você no próximo vídeo, toda segunda e quinta, 8 horas da noite. Então se você também não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Curtiu esse conteúdo? Aprendeu alguma coisa dessa discussão mais macro que a gente fez aqui hoje, desse cenário atual e global? Deixa o seu like, que é importante pra gente. Eu espero vocês no próximo vídeo e também no nosso evento em fevereiro. Um grande abraço a todos!